Boa tarde, gente boa, tudo certo? Belezinha? Galerinha do meu coração, convite hoje é para que a gente possa falar de alguma coisa que dá coceira. Bom, a ideia é falar sobre um texto bíblico que tem, talvez, aprisionado pessoas em vez de trazer esperança para as pessoas. Que texto bíblico é esse? Né? É um texto bíblico de Mateus 12, versículos 31 a 32, né? Vai falar sobre uma ação de Jesus Cristo e de uma ação dos fariseus em contrapartida dessa ação de Jesus Cristo. Bom, ele vai falar de blasfêmia, né? Uma fala de Jesus ali vai dizer o seguinte: olha, se você fazer alguma coisa contra o Pai ou contra mim, você pode ser perdoado. Mas se você blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão, né? E geração após geração as pessoas têm se perguntado o que é blasfemar, o que é blasfemar, o que é blasfêmia. Será que um dia eu já blasfemei? Será que eu joguei fora a salvação? E essas coisas pairam em cima da cabeça do crente. Então eu quero convidar você a analisar um pouco, com calma, esse texto, né? A primeira ideia que a gente precisa entender é o que quer dizer blasfêmia, né? A gente pode entender isso assim, em dois pontos, ok? Durante muito tempo, muitos teólogos vão discutir sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e vão debater em cima, basicamente, sem aplicar, muitas vezes, nenhuma hermenêutica no texto, tá? A ideia é aplicar hermenêutica, é aplicar uma exegese, mas num outro ponto de vista. Que ponto de vista é esse? Bom, eu quero convidar você a pensar na blasfêmia como algo que é imperdoável e tentar pensar no que a Bíblia traz como algo imperdoável, entende? Porque, assim, blasfêmia, no original grego, a palavra que se encontra ali naquele texto, o vocábulo é blasfêmia mesmo, né? Só que isso não traz uma conotação um pouco diferente daquilo que a galera meio que coloca como tentando explicar a blasfêmia. Vou tentar explicar isso aí. Por exemplo, o pessoal fala assim, ó, que blasfêmia é atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo, atribuir ao diabo uma obra que Jesus fez, certo? Tá errado isso? Num contexto geral, não, mas não explica alguma coisa. Vem comigo. A palavra blasfêmia, ela traz um sentido, originalmente, de uma palavra injuriosa, certo? Algo que difama, né? É uma ofensa ao sagrado, certo? Essa é a ideia, né? No contexto bíblico, então, é insultar ou desprezar diretamente alguma coisa que é divina, tá? Então vamos pensar por esse lado. Vamos pensar também, junto disso, a ideia de o que a Bíblia traz como ação que é imperdoável, tá? O que eu posso fazer diante das Sagradas Escrituras que eu não tenho perdão, né? A gente vai dizer, blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável, certo? Mas colocando esse texto de lado, para que a gente possa fazer uma hermenêutica e buscando na palavra de Deus alguma coisa que vai nos ajudar a entender esse texto melhor. Vamos ver. Apedrejaram Estevão, perseguiram a igreja. O nome que me leva a essas atrocidades é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele encontra Jesus, ele se arrepende e é perdoado, né? E é o maior autor aí do Novo Testamento, né? Mas então qual é a ação que eu faço que literalmente eu não tenho perdão? Bom, Jesus vai dizer em João 3,18 o seguinte. Olha o que Jesus fala em João 3,18. João 3,18, as palavras de Jesus são o seguinte, ó. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está
condenado? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ou seja, quem é o condenado? Quem já está condenado? A ideia aqui é aquele que não encontrou perdão, aquele que foi condenado por uma ação que ele fez. Que ação foi essa? De não crer no nome do Filho de Deus, entendeu? Então a ideia de eu não crer no nome do Filho de Deus, que é a mesma coisa que incredulidade, leva a uma consequência extrema que é a condenação. Ou seja, o pecado de incredulidade não tem perdão. Entende? Se eu partir por essa premissa, eu consigo entender melhor o que é essa ideia de injuriar algo divino. Por quê, Diego? Vamos pensar assim, naquele texto de Mateus 12, ali onde tem aquela reunião dos fariseus e de Jesus e tal, Jesus então ele tá fazendo coisas que o próprio judeu respondia ou conhecia, que revelavam uma natureza divina. Eu vou explicar isso. Jesus teve um encontro com Nicodemos, certo? Nicodemos era um judeu, ele estava na mais alta categoria dos líderes judaicos, tá? E nesse encontro com Nicodemos, Nicodemos fala para ele o seguinte, lá em João 3:2. Ele fala assim, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, Nicodemos está reconhecendo que Jesus opera os milagres que ele opera, faz os sinais que ele faz, porque de fato ele está fazendo em obra de Deus, é uma obra de Deus através daquilo ali. Então ele está reconhecendo Jesus. Agora, saber quem é Jesus é muito diferente de crer crer em Jesus, certo? Mesmo fazendo isso, mesmo sabendo que pelos sinais, pelas evidências, mostravam que Deus estava agindo ali, que Jesus tinha essa característica divina, o que os fariseus fizeram? Eles disseram o seguinte, não, isso aí não é de Deus não, isso aí é coisa do Beelzebub. E aí entra aquela ideia de que blasfêmia contra o Espírito Santo, então é dizer que o diabo fez alguma coisa divina. Só que não é só isso, não é. Pode se atribuir, mas a ideia principal do texto é que mesmo sabendo quem era Jesus, eles não reconheceram quem era Jesus. Ou seja, aquela ação que insultava o sagrado não era atribuir a obra ao Beelzebub, mas era não reconhecer Jesus. Sacou? Entendeu? Por quê, Diego? Por quê? Como é que houve esse insulto? Porque a gente percebe que existe uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma obra consistente na nossa vida. Que obra consistente do Espírito Santo existe? É de convencer o mundo, é de revelar Jesus Cristo, é de causar arrependimento nas pessoas. E à medida, então, que eu resisto ao Espírito Santo, pela minha incredulidade, eu estou, então, isso é um insulto à obra do Espírito, à obra do sagrado. Ou seja, em minha incredulidade, resistindo ao Espírito Santo, é blasfêmia. E isso não é perdoável. Diego, mas existe algum texto bíblico que diga que alguém resiste ao Espírito Santo ou coisa parecida? Quero convidar você a ler alguns textos aqui. Olha só o que é descrito em Atos 7:51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo, né?
Um outro detalhe, olha que doideira. Atos capítulo 13, versículo 45, está falando de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, tá? O que acontecia? O apóstolo Paulo e Barnabé chegavam no lugar, logo em seguida chegava um grupo judeu que ia meio que caçando o apóstolo Paulo e Barnabé. E o versículo 45 do capítulo 3 diz o seguinte: quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. O que acontecia no coração das pessoas que ouviam isso? Entende? Ou seja, enquanto Paulo e Barnabé pregavam a Cristo, né, anunciavam o evangelho, esse grupo judeus vinha atrás, contrariando tudo aquilo. E a palavra está dizendo que estavam blasfemando, né? Ou seja, contradizendo o evangelho, fazendo com que as pessoas não crescem, certo? Um outro texto importante que eu gostaria de ler com vocês é o seguinte, olha só. Ó, isso está em 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Ou seja, existe um testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, e esse testemunho é pelo Espírito Santo. Entende? Por que esse insulto ao divino, quando eu resisto a esse testemunho? É. E tem vários outros versículos aqui que vão falar coisas semelhantes, como a palavra de Jesus: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai também. Então, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo então esse testemunho, né? O que diz 1 João. A questão é que essa ideia da blasfêmia, misturado com talvez medo, aprisionou muita gente nessa ideia de que talvez eles pudessem ter em algum momento cometido alguma coisa. Pessoas que creram no Evangelho, né? O Espírito Santo então tem esse como é que eu vou dizer, tem esse papel fundamental de dar testemunho de Jesus, de convencer o mundo do que é justo, do que é juízo, né, e do que é justiça. Então, resistir a essa ação do Espírito Santo é, de fato, insultar o que é sagrado, porque o próprio Deus dá testemunho do seu Filho através do Espírito Santo. O que eu posso dizer? Hoje, talvez a gente não atribua a demônios uma ação de Deus como os fariseus fizeram naquela passagem. Mas em muitos momentos a gente não reconhece quem é Jesus ou a ação de Jesus na nossa vida. A gente resiste ao Espírito, né? Por isso que é tão importante a gente pregar o Evangelho. Por isso que é tão importante a gente testemunhar de Jesus Cristo. Espero ter ajudado nessa parte, esclarecendo um pouco sobre um assunto tão polêmico, certo? Deus te abençoe e fica na paz de Cristo.